Por que negociar um imóvel não tem absolutamente nada a ver com a negociação de um veículo, de um carro, tá? Obviamente que tem várias semelhanças, né? Esse é o título provocativo. Tem 1 milhão de semelhanças a gente vender qualquer produto. São vendas, enfim, tem negociação, tem precificação, tem várias coisas que fazem total diferença. Mas eu quero chamar a atenção para alguns detalhes aí, que muitas das vezes tem muita gente aí tentando negociar imóvel como se fosse carro, e dessa forma a negociação fica travada e o negócio de fato não acontece. Meu nome é Alexandre Cota, sou corretor de imóveis franqueado da Remax Ace em Remax 8º andar em Belo Horizonte, Minas Gerais. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve, deixa o like e deixa um comentário também. Quero saber o que você achou dessa nossa resenha aqui, tá? E galera, o que aconteceu, né? Tem uns 2 dias aí que eu tô viciado em assistir aquele pastor da Y Veículos lá vendendo, catirando o carro, né? Aquelas catira e tabela FIP, meia FIP, e paga aqui, paga ali, parcela, aquela confusão toda, né? E tô achando mó barato, porque realmente são vídeos curtos ali e chamam a atenção, né? São negociações rápidas ali, de veículos e tudo mais, e querendo ou não, enquanto corretor, né, enquanto alguém que está no mercado imobiliário e negocia todos os dias, é natural que isso me prenda e me faça refletir, né, sobre o meu negócio, enfim, e fazer algumas comparações e alguns comentários. E falei, cara, por que não gravar um vídeo aí e trazer para vocês um pouco de clareza a respeito disso, né? Porque eu sei que tem muita gente que acha que comprar um imóvel, né, a negociação de um imóvel é similar à negociação de um carro. E tem sim algumas semelhanças, mas na prática o negócio ele é bem diferente e eu vou explicar o porquê. Bom, a primeira coisa, turma, é que a gente tem a relação da tabela FIP, né? Então, como a negociação de veículo, né, ela é algo já de muita desconfiança, isso não é nem só no Brasil, tá? Em vários lugares do mundo, qualquer lugar do mundo, na verdade, se falar de carro usado já é um tema complexo, né? Por que isso tem mais complexidade até do que o mercado imobiliário? Porque o veículo, né, assim, tô dentro do meu carro aqui, dentro de um espaço muito menor, a gente tem muitos componentes, cara, eletrônicos, elementos mecânicos, enfim, tem tecido, tem estofado, tem vários materiais, né? Tem muita coisa aqui que pode dar problema. Se uma peça estiver dando problema, isso pode acarretar numa série de outros problemas, enfim. Para quem trabalha com isso, mexe com carro, vai saber exatamente do que eu estou falando. E para você que não mexe também, sabe que você comprar um carro usado sem estar 100% alinhado e tudo mais é muito complicado, né? Então, por essa razão, você precisa de um laudo cautelar e tudo mais. O mercado imobiliário, ele também tem essas questões, você não quer comprar uma casa condenada. Só que no mercado imobiliário, esses defeitos eles são muito mais escancarados, né? Por exemplo, algo que faz muita diferença num carro. O cuidado que o dono teve, né? O dono fez as revisões periódicas, ele revisou aonde? Quem acompanhou esse veículo, né? Esse veículo teve as revisões periódicas feitas de maneira correta? Ou esse veículo ele ficou largado às traças, né? E quando o veículo ele fica sem a manutenção preventiva, ele apresenta já alguns problemas que para quem tem experiência ele já consegue perceber. Mas um leigo total que vai comprar um carro, por exemplo, particular, ele não consegue ver essas diferenças, né? Quem é totalmente leigo. É muito difícil. No imóvel já é diferente. Alguém que não está dando manutenções periódicas no imóvel, isso fica escancarado. É a pintura que não foi feita, né? É um imóvel que está com telhado ruim. Então fica muito mais fácil de você perceber alguns problemas, né? É algo que não está tão legal. E isso reflete diretamente no preço. Aí entra a questão da tabela FIP, né? A tabela FIP ela dá um norte, né, de quanto que o carro vale, mas dentro da negociação da tabela FIP aí vem um monte de situação, né? O carro, se o carro já tem leilão, por exemplo, né, é um problema
que atrapalha muitos veículos. No imóvel, o fato dele ter passado por leilão não atrapalha o preço final dele. No carro isso influencia. No imóvel a gente não tem tabela FIP, então a precificação ela tem que ser feita pelo profissional, né? Por um corretor especialista, né? O que acontece muito é que o proprietário ele simplesmente olha para o lado, vê o vizinho vendendo e quer pedir igual ou mais, né? É como se no carro fosse o seguinte: imagina que não existe tabela FIP de carro. Aí eu tenho o meu Corolla lá, por exemplo, 2020. Tem um Corolla 2020, eu, Alexandre, 31 anos, aí vamos supor que, cara, eu ando com o carro descendo a lenha, só zoeira, cantando pneu, não sei o que, não sei o que, né? Ou, vamos colocar aqui um menino de 20 anos, né? Não vou colocar o meu exemplo, não. Um menino de 20 anos, dirigindo Corolla 2020, sentando, papapá, fazendo drift, não sei o que, não sei o que. E aí você tem o tal do Vovorola, né? O homem ali de 70 anos, que tá com o carro ali desde zero, manutenção tudo certinho, tudo maravilhoso. Quando o dono do Corolla, que fez todas as manutenções, ele olha para o mercado e fala: não, eu cuidei direitinho, eu fiz tudo melhor e tudo mais, eu vou pedir mais do que todo mundo. Porque perde a referência que uma tabela FIP traz, né? A tabela FIP ela traz um norte, né? No mercado imobiliário a gente não tem essa tabela FIP. A tabela FIP acaba sendo a percepção que o cliente tem, né? Até porque o carro, você tem um carro igual ao outro, né? Você tem um Ford Fiesta 2015, cara, produziu 5.000 Ford Fiesta 2015, sei lá. Então, todos os Ford Fiestas 2015 são iguais, né? A diferença de um para o outro é o cuidado que o proprietário teve ao longo dos anos, né? Ou um pode ter colocado um som, outro pode colocar uma roda, trocou o pneu, enfim. Esse tipo de coisa que não agrega tanto valor. No mercado imobiliário não. No mercado imobiliário a gente tem imóveis completamente diferentes um do outro, né? Salvo em situações que é no mesmo condomínio, mas o andar influencia, a iluminação solar, né? Se tá pro sol da manhã, o quarto tá pro sol da manhã, tá pro sol da tarde, a sala, enfim, a posição solar influencia, os andares, tudo isso, se tá para frente, se a varanda dá, se os quartos estão dando para a área de lazer do condomínio, ou dão pro fundo, enfim, são várias situações aí que vão influenciar no preço do imóvel. Não é só porque ele é o Ford Fiesta 2015 que ele vai ser a mesma tabela FIP. Isso vai ter influência direta, né? E aí, no imóvel, a gente vai ter problemas de documentação, como, por exemplo, um imóvel que não tem habite, ele não pode ser financiado. Imóvel que precisa ser regularizado em relação, por exemplo, a um inventário, que é muito comum, divórcio, né? São todas situações que têm que ser resolvidas e que, se não tiverem sido resolvidas previamente, elas tendem a trazer uma desconfiança, né, para quem vai comprar e, naturalmente, precisar de uma pequena correção no preço, né? Isso aí é também algo que acontece com uma certa frequência. Em relação ao carro já é diferente, né? Se o carro tiver um problema aí, uma passagem por leilão, por exemplo, que eu citei, cara, vai afetar drasticamente o preço e vai ficar muito mais difícil de você vender esse produto, né? Você passar para frente no futuro, a liquidez cai. Então, são algumas coisas nesse sentido, né? E lá, vendo esses vídeos, é muito engraçado, né? As negociações, mas é muito interessante essa observação da tabela FIP. É isso que eu vejo que hoje no mercado imobiliário brasileiro tem muita dificuldade, porque a FIP ela traz uma certa segurança, ela traz uma certa credibilidade e confiança. Então a FIP ela dá um norte e dali a gente vai ajustar, né? Pô, tem leilão, tem que reduzir. Pô, tem não sei o que, tem que reduzir. Pô, o carro tá mal cuidado, tem que reduzir mais. Enfim, então é da FIP para menos, né? Então isso já ajuda bastante. No mercado imobiliário, o fato de não ter ali esse norte, essa base, e até porque não tem como ter essa base com tanta precisão, cria muita desconfiança. E aí você tem profissionais do mercado imobiliário que avaliam o imóvel não pensando em vendê-lo, pensando simplesmente em cadastrar em mais uma imobiliária. E isso cria uma expectativa no proprietário irreal, o imóvel não vende, o proprietário acha que aquele preço é o preço correto, e quando um profissional que vai chegar com o preço correto, que vai passar uma avaliação
assertiva e precisa, cria uma desconfiança, que vai falar, pô, mas o outro lá falou para mim que valia 1 milhão, agora você tá falando para mim que vale 850? Pô, mas 150 mil a menos, 15%? Que isso, cara, isso é loucura, não dá. Realmente, né, na hora que a gente pensa nesse proprietário, é lógico que ele vai criar uma desconfiança, né? Então a falta de profissionalismo que tem no nosso mercado imobiliário, né, a falta de confiança, de segurança que uma tabela FIP, por exemplo, traz para o carro usado, dificulta um pouco a questão da precificação no nosso mercado. E se tem uma coisa que é igual em qualquer mercado, mas no mercado de carro que a gente está falando e no mercado imobiliário, é que precificação é fator preponderante para o negócio acontecer. Se não tiver bem precificado, o negócio não acontece. E lá a gente vê vários negócios que não acontecem, às vezes até abaixo da FIP, porque não estava precificado dentro do que o mercado paga, né? Então a gente tem o FIP e a gente tem o mercado. Eu tenho lá um Fiesta 2015, a FIP é X. Beleza. Mas o mercado não está pagando esse preço para esse Fiesta por causa da condição A, B, C e D. Por essa razão, eu não vou pegar nem, por exemplo, por 20% abaixo da FIP. Então, são situações que a gente observa lá e é bem interessante a gente observar isso. E da mesma coisa no mercado imobiliário, né? Então, eu acho que esse ponto da precificação e da tabela FIP são pontos que chamam bastante atenção em relação a esses dois mercados. Galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, só uma breve reflexão que eu estou trazendo aqui, e depois vocês assistam lá esses vídeos dessas catiras que são muito engraçados, e vocês vão ver tudo isso que eu estou falando e vão ver que faz bastante sentido quando a gente compara com o nosso mercado. Galera, eu vou ficando por aqui, agradeço a sua audiência, se inscreve no canal, deixa um like, deixa um comentário, a gente se vê no próximo vídeo. Falou!